Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Spinelli e eu vou corrigir com o terceiro ano o exercício 2 da lista 3, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, nós vamos começar aqui a leitura. Então, observe que ele fala assim, ó. Escreva a equação de cada uma das retas que passam pelo ponto P. Nesse momento aqui, se o meu enunciado tivesse parado aqui, a minha resposta seria impossível determinar todas as equações da reta que passam pelo ponto P, porque por um ponto passam infinitas retas, certo? Então, o que eu preciso para responder essa pergunta? Eu preciso de uma característica, de alguma coisa que defina ou um grupo de retas que passam pelo ponto P, ou uma única reta, ou duas retas, enfim, eu preciso de alguma coisa. Então, ele não para por aqui. Aí ele fala, olha, só que essa reta, ou essas retas, elas são tangentes à circunferência de equação x² mais 4x mais y ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Então, o que eu preciso? A primeira coisa que eu preciso me questionar é justamente qual é a posição relativa desse ponto a essa circunferência, tá? De centro C. Tá certo? É a primeira coisa. Ah, mas por quê? Porque se por acaso esse ponto, ó, se esse ponto P for um ponto interno à circunferência, certo? Quer dizer que não tem reta tangente, não existe. Todas as retas que passam pelo ponto P, não tem nenhuma única reta que é tangente a essa circunferência, tá? Nenhuma única reta. Agora, se o ponto pertence à circunferência, gente, o que é pertencer à circunferência? É estar aqui, pessoal, ó. Ah, então o ponto está aqui, ó, está sobre a linha da circunferência, certo? Então, existe uma única reta que passa pelo ponto P, que também é tangente à circunferência de centro C, tá? Agora, se esse ponto for um ponto externo à circunferência, significa o seguinte, ó. Se ele for um ponto externo, tá? Então, o que acontece? Quantas retas tangentes existem? Existem somente duas retas tangentes à circunferência de centro C, que passam pelo ponto o quê, gente? P. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar é isso, tá? É a posição relativa entre o ponto à circunferência de centro C, tá certo? Tá? Agora, como é que eu posso fazer isso? Uma das maneiras nós podemos achar a distância, né? Então, uma das maneiras é achar a distância entre o ponto P e o ponto C, certo? Ah, como é que eu faço isso, professor? Gente, Pitágoras, ó, Pitágoras, beleza? Aí faz xp menos xc ao quadrado mais yp menos yc ao quadrado, certo? Depois vocês vão achar o comprimento do raio, tá certo? Comprimento do raio. Achando o comprimento do raio, tá? Eu faço o quê? Achando o comprimento do raio, eu faço uma comparação, tá certo? Ó. Se por acaso o raio, se a distância entre o ponto P e o centro for menor do que um comprimento do raio, significa que o ponto é ponto interno. Se por acaso o comprimento do raio for igual à distância entre o ponto P e o C, então é ponto tangente, certo? Quer dizer que esse ponto pertence à circunferência, tá? Agora, se a distância for maior do que o raio, eu tenho um ponto externo à circunferência. Então, eu tenho duas retas tangentes à circunferência que passam pelo ponto P, tá? Ou outro modo de resolver, já que nós temos a equação
da circunferência aqui e as coordenadas do ponto P, eu posso substituir, no lugar do x coloco 2, no lugar do y coloco 3, fazendo o cálculo, tá? Eu chego, ó, nesse valor aqui, ó, tá? Eu chego numa desigualdade em que 8 é diferente de 0. Já que deu uma desigualdade, então quer dizer que o ponto P não pertence à circunferência. Então, não existe uma única reta, tá? Se caso, agora eu tenho duas condições. Ou é um ponto interno ou é um ponto externo. Se for ponto interno, não tem como determinar nenhuma tangente. Não existe, tá? Mas verifica que nós temos que o 8 é maior do que 0. Se o 8 é maior do que 0, isso significa que a posição do ponto P em relação à circunferência é um ponto externo, tá? Então, quer dizer que se eu for fazer o cálculo, tá? Da distância de 2 pontos e comparar com o raio, eu vou chegar à conclusão que a distância entre os 2 pontos é maior do que o comprimento do raio, certo? Do que o raio. Ah, professora, mas se por acaso o 8 fosse negativo, certo? Se o 8 fosse negativo, nós teríamos essa situação aqui, ó. O ponto P, ele seria ponto interno à circunferência. Quer dizer que, neste caso, a distância seria menor do que o raio, tá? Agora, vamos lá, gente, ó. Então, nós precisamos descobrir o quê? Nós precisamos descobrir a equação dessas duas retas que passam pelo ponto P e são tangentes à circunferência. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, nós vamos descobrir o quê? Nós vamos achar o centro, as coordenadas do centro da circunferência, tá? Então, usei a expressãozinha aqui de A, a expressãozinha aqui de B, certo? Porque está na equação geral, tá? Então, achei as coordenadas do centro. Peguei o meu valor de C, que é 5, também usei a expressãozinha aqui, que nós aprendemos já expliquei isso para vocês, tá? E achei que o meu raio, o comprimento do meu raio é 2 vezes raiz de 2. Percebam o que nós temos aqui, ó, a distância, então. Ó, quem é o raio? O raio é a distância do ponto até a reta, certo? É a distância do ponto até a reta. Então, se eu pergunto para vocês, olha, eu quero sair do ponto C, né, do ponto C, que é o ponto, né, da circunferência, e até a reta tangente, uma das retas tangentes a essa circunferência. Qual é a distância que eu tenho que andar? Ah, a minha distância é o comprimento de um raio, certo? Então, olha, essa daqui é a nossa situação que nós estamos discutindo, tá? Percebam que neste caso aqui, olha, o que eu estou usando aqui, ó? Eu nomeei, por exemplo, olha, nomeei essa reta aqui como reta R e essa daqui como reta S, tá? E também nomeei os pontos que pertencem à circunferência, tá? Que são pontos que estão determinando a tangência da reta, tá? Que passa pelo ponto P, que é tangente à circunferência, porque é só um ponto que essa reta passa, tá? Essa reta passa por um único ponto. Então, esse ponto eu chamei de ponto B. Como são duas retas que passam pelo ponto P, então eu chamei aqui o outro ponto de ponto A, tá certo? Nomeei para a gente ter justamente uma orientação, tá? Então, olha, aqui eu coloquei. Então, o que nós precisamos descobrir? Nós precisamos descobrir o coeficiente angular. Ó, o coeficiente angular, tá? Angular dessas retas tangentes, tá bom? Gente, ó, é o seguinte, o que nós vamos encontrar? Uma equação geral, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, tanto faz, para eu achar essa equação geral, eu posso tanto achar o ponto, eu posso tanto usar o ponto B ou o ponto A, primeiro que nesse momento aqui, eu não vou achar as coordenadas do ponto B, nem do ponto A. Primeiro que nem tem como descobrir isso nesse momento, certo? Mas, o que eu vou descobrir aqui? Eu vou achar uma equação geral, tá? Porque o que vai mudar em relação a essas duas retas é somente a inclinação delas.
Então, se eu uso o ponto A ou o ponto B como referência, a equação geral vai ser igual, tá? Então, olha, o que eu preciso fazer? Ó, então, aqui eu coloquei que o ponto P pertence a S, certo? O ponto B pertence à reta S, tá? Então, aqui, olha, foi o que eu falei para vocês, ó. Ah, a professora colocou aqui o A e usou o B. Tanto faz, gente. Ó, eu mostrei que eu poderia começar também por A, só que aí, olha, eu fiz usando o ponto B, mas tanto faz. Ah, professora, eu usei o B, tanto faz, gente, porque essa reta também passa pelo ponto P, tá? Tanto faz. Então, ó, achando o coeficiente angular, ó, aqui, no caso da geometria analítica, a gente chama o coeficiente angular de M, tá bom? Então, chamei de M. Coeficiente angular, gente, tangente, ó, tangente, beleza? Ó, tangente de alfa, tá? Então, eu vou achar o valor real, ó, distância final menos distância o quê, gente? Inicial. Então, ó, YP menos YB dividido por XP menos XB. Tá certo? Ó. Então, vou substituir na equação, tá? Na equação. Qual equação, professora? Qual equação que eu vou substituir? Tá? Na equação, tá? Da reta. Então, olha, neste caso aqui, ó, vamos substituir, ó. Tá? Então, o que nós vamos achar? Ó? Então, vamos lá. Eu conheço o Y, ó, faz uma regrinha de 3, tá? Bonitinho, então. Eu conheço o XP? Sim, eu conheço o XP, tá aqui, ó. XP é quanto? 2. Eu conheço o XB? Não, não conheço. Então, vai ficar XB. Aqui, eu conheço o YP? Sim, eu conheço o YP, tá? Então, coloquei 3 aqui. Eu conheço o YB? Não, eu não conheço. Então, tá aqui, gente, ó. Ficou aqui, ó. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Tá certo? Agora, o que eu achei aqui, ó? Então, aqui eu já achei a equação geral da reta tangente à circunferência de centro C, que passa pelo ponto P. Já achei. O que eu vou fazer aqui é a simplificação. Ó. Vou fazer a distributiva, tá? Ó. Faço a distributiva aqui, ó. Faço a distributiva, tá? E vou igualar a zero. Ponto, ó. Igualei a zero, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Igualado a zero, tá vendo, ó? Tá? Vou deixar na forma geral, tá? Por que eu vou deixar na fórmula geral? A equação da reta. Tangente à circunferência de centro C que passa pelo ponto P. Por quê? Porque, na verdade, para eu conseguir achar esse M, nosso problema aqui é só achar o M, gente. Ó, porque o P eu conheço. E o A e o B não vai me atrapalhar nesse momento, ó. Porque eu preciso descobrir, olha, o que eu tenho de informação aqui? Eu tenho a distância de um ponto até a reta, ó. A distância desse ponto aqui até essa reta aqui, que nós descobrimos aqui, ó, a equação dessa reta é o comprimento de quem, gente? É o raio. É o raio. Tá? Então, eu sei que a distância do centro até a equação geral da reta tangente, ó, isso vale para esse caso, ó, gente, professora, mas se for o ponto A, mesma coisa, pessoal, mesma coisa, olha, eu poderia ter usado o ponto A aqui, gente, ó, o ponto A, tá? Mesma coisa, estou achando a equação geral, a equação que determina tanto a equação que determina tanto a equação que passa por B e P, como a equação que passa por A e P, tá certo? Mesma coisa, distância. Vamos lá. Bom, então, o que eu faço aqui agora? O que nós temos de informação? Então, nós temos a distância, nós temos a distância, olha,
Por que eu falei tanto da distância do centro até a equação da reta? Porque para eu descobrir o coeficiente angular, eu preciso de uma outra equação, certo? E a equação que eu vou usar é essa daqui, galera, ó. Essa daqui, ó. É a equação que determina a distância de um ponto até uma reta, beleza? Ó, é essa equação que eu vou usar, tá? Então, eu coloquei, ó, aqui quem é? Então, eu tenho a equação, a distância entre o ponto até a reta S. A equação da reta S é essa daqui, tá? O centro, tá? O ponto é o centro da circunferência, tá certo? E a distância é a medida de quem, gente? Opa! Opa! É a medida de quem? É a medida do raio, tá certo? Ó, então, eu vou substituir quem eu tenho, tá certo? Ó, gente, observação, ó. Olha só. Ah, professora, quem é o meu A? Gente, o meu A é quem está multiplicando o X. Ó, esquece, ó, aqui pode ser o ponto A ou o ponto Q, gente. B, tanto faz, hein? Tanto faz, tá? Então, o meu A é o M, que é o que eu quero achar. O meu B é o menos 1 e o meu C é o termo independente, que é 3 menos 2M, tá certo? Então, nós vamos substituir aqui, ó. Vamos substituir aqui, beleza? Então, vamos lá, continuando. Substituindo. Não pira não, hein, gente? Ó, vamos lá, substituindo. Então, olha, eu coloquei no lugar do A, eu coloquei, ó, então aqui é o A, aqui é o X, ó, aqui é o XP, tá? Ó, XP, tá certo? Tá? Aqui é o nosso B, aqui é o nosso YB, é YP, e aqui é o nosso termo independente, que é o C, certo? Tá? Então, aqui volta a ser o A, e aqui volta a ser quem, ó? O B, beleza? E quem é isso daqui? Eu conheço essa distância? Sim, eu conheço essa distância, é 2 raiz de 2, certo? Então, substituindo, certo? O nosso resultado vai ser igual a 2 vezes raiz de 2 é igual a módulo de menos 4, dividido por raiz quadrada de m ao quadrado mais 1, certo? Ah, professora, posso cortar esse 2 com esse 2? Não, porque aqui é uma soma, não pode. O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Pegar essa raiz de 2 aqui que está dividindo e passar ela multiplicando, ó. Vai ficar assim, tá? E agora, professora, o que eu faço? Aqui é valor do módulo, gente. Módulo, olha só, módulo. O que significa o módulo? No primeiro ano, e o ano passado nós fizemos alguns exercícios, nós aprendemos que o módulo, o valor modular de um número, módulo de mais 2, é igual a módulo de menos 2, que é igual a quanto, gente? Que é igual a 2, então valor absoluto. Isso significa que se eu tenho um número aqui que eu não conheço, esse número pode ser maior ou igual a 0 e menor do que 0. Então, eu preciso descobrir eu preciso trabalhar com as duas condições de existência do módulo, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha, até escrevi aqui para vocês, ó. Então, o que pode acontecer? Se por acaso o número que estiver dentro do módulo for maior ou igual a 0, eu simplesmente saio do módulo, certo? Então, ó, gente, aqui processo de cálculo algébrico normal, ó, tá certo? Então, ó, aqui, o 2 raiz de 2 está multiplicando, eu posso passar dividindo, simplifico, racionalizo, ficou raiz de 4, aí ficou 2m, né, dividido por, ó, simplifico aqui, raiz de 2, né, não esqueçam do sinal, tá? Aí, nós ficamos com esse resultado aqui, raiz quadrada de m ao quadrado mais 1, elevo os dois termos ao quadrado para poder simplificar a raiz, acabou que eu simplifiquei essa raiz aqui e simplifiquei essa raiz aqui, beleza, gente? Ó, tá? Propriedade dos radicais, ó.
Então, nós ficamos com essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Resolvendo essa equação do segundo grau, nós vamos verificar o seguinte, que o nosso M, para condição de existência do módulo maior do que zero, não existe valor real, tá? Não existe. Solução no universo real não existe. Então, para o M maior ou igual a zero da condição modular, não tem. Mas agora falta nós verificarmos se por acaso for menor do que zero, tá? Aqui acabou chegando no resultado final por causa do tempo, mas aí eu vou fazer a mesma coisa, tá certo? Vou verificar a condição, agora menor do que zero, e aí eu multiplico por menos 1 para sair do módulo, tá? Multiplicando por menos 1, a minha equação vai ficar igual a 4m, tá? Agora positivo, fazendo todo o processo de cálculo novamente, que nós fizemos anteriormente para o módulo maior do que zero, igual a zero, tá? Nós vamos chegar numa equação do segundo grau, onde os valores de m, tá? Eu vou ter m igual a mais 1, e m igual a quanto? Ó, menos 1, certo? M igual a menos 1. Agora eu faço o quê? Agora eu volto para a equação geral da circunferência, tá? E vou substituir. Então, se o m for igual a 1, se m for igual a 1, eu vou achar uma equação. Se o m for igual a menos 1, eu vou achar outra equação. Mas quem são essas equações? São as equações tangentes à circunferência, certo? Então, o que nós acabamos de descobrir aqui é justamente o quê? Ó? Então, eu tenho a circunferência, eu tenho o ponto P, tá? Então, nós descobrimos aqui, olha, justamente quem? Ó? A equação da circunferência das retas tangentes. Opa, tá feio isso daqui, né, gente? Deixa eu apagar isso aqui, tá muito feio. Tá? Então, nós acabamos de descobrir, tá? As retas tangentes à circunferência, tá? Que passam pelo ponto P e são tangentes à circunferência, tá? De centro C. Então, ó, lembra que eu chamei aqui de ponto B e aqui de ponto A? Ah, então quem é quem? Gente, até então essa discussão aí não é interessante, porque o que nós sabemos, o que nós tanto faz, né? Que foi uma nomeação de ponto. Mas o fato é que essas duas equações aqui são as equações das retas tangente à circunferência, tá certo? É um exercício extremamente interessante, porque ele tem toda uma sequência de pensamento e ele trabalha com ferramentas de cálculo que nós aprendemos em séries anteriores, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço aí, fiquem com Deus.